E aí, galera? Tudo bem com vocês? Vamos reagir hoje os 5 personagens dos animes que venceriam quem, David? Satoru Gojo e 5 que não teriam chance, tá? Do canal do Zé dos Animes. Trouxemos um vídeo parecido com esse, só que era do Sukuna. Vocês gostaram muito, sugeriram esse do Satoru pra gente trazer. Cá estamos trazendo. Se não conhece o canal do Zé, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Verdade. E também de segunda a sexta, 7h15, 7h20, a gente faz live lá na Twitch, o link tá aqui na descrição do vídeo. E nosso canal de vlog aí saindo vídeo quase que todo dia, tá? Vai lá conferir. Meus amigos, fight! Começa a treta, bora? Bora! Satoru Gojo é um dos personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen, também considerado o feiticeiro mais forte da era moderna. Gojo é aquele que se autodenomina como honrado, quase até mesmo derrotou o rei das maldições, o Sukuna, o feiticeiro mais forte da história, e teve sua força reconhecida pelo vilão. Afirmou que nunca iria esquecê-lo e foi o único capaz de vencê-lo. Porém, existem 5 personagens de outros animes que também conseguem vencer o Gojo, com certeza, e eles estarão aqui nesse vídeo. Porém, claro, o Gojo também será valorizado e você descobrirá quais são os outros 5 personagens que não teriam chance contra ele. Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Tem que ter um lento, hein, gente? Galera, dizer que o Gojo é muito poderoso é chover no molhado, porém o principal motivo que faz ele ser muito difícil de vencer é por causa da sua técnica amaldiçoada ou ilimitado, principalmente a forma mais básica, o infinito, que traz para o mundo real o conceito matemático de infinito, que consiste basicamente em fazer as coisas que tentam atingi-lo desacelerarem de uma forma que nunca atinjam o Gojo, assim como um número dividido nunca poderá resultar em zero. Gojo também possui o azul, que cria um cenário onde o próprio mundo é forçado a se corrigir e preencher o espaço negativo, fazendo com que toda a matéria do alcance do espaço comandado seja reunida, consequentemente atraindo tudo ao ponto criado pelo Gojo. Além disso, ele também pode usar o vermelho, que é a técnica inversa do azul, e emite uma força de repulsão, que é materializada em forma de uma esfera vermelha que causa danos graves no inimigo. E ele também possui o vazio roxo, que é a fusão do azul e do vermelho, que resulta em uma massa imaginária que destrói tudo que atinge. Além disso, o Gojo também pode usar sua técnica amaldiçoada reversa para se curar, pode usar o flash negro e também a sua expansão de domínio, o vazio limitado, que força uma quantidade absurda de informações no cérebro do inimigo, que o faz ficar paralisado, já que o alvo será capaz de ver e sentir tudo, enquanto não é capaz de ver e sentir nada ao mesmo tempo. E todas as ações que alguém tomou em sua vida são forçadas sobre eles infinitamente. Eles não podem fazer nada além de morrer lentamente. E claro, por último, mas não menos importante, o Gojo também possui 6 olhos, um dom inato que concede ao portador uma percepção extrasensorial. E isso inclui ver o fluxo da energia amaldiçoada em detalhes extremos e a capacidade de usar esse fluxo para ler técnicas amaldiçoadas. Os 6 olhos também permitem um controle ultra preciso sobre a energia amaldiçoada do usuário, o que consequentemente faz ele gastar quase zero de energia amaldiçoada enquanto batalha. Mas mesmo com todos esses poderes extremamente roubados, ele ainda poderia ser solado sim por muitos personagens. Você sabe disso, né? Tem personagens que o Gojo venceria com muita facilidade, outros que ele teria dificuldades para vencer, outros que ele daria trabalho e outros que ele não teria chances alguma. Vale comentar também que para esse vídeo eu tô considerando que as energias dos universos de cada personagem são compatíveis com a energia amaldiçoada do Gojo, para assim os confrontos ficarem mais justos. Então, deixado isso claro, vem comigo nessa jornada louca descobrir quais são os 5 personagens que o Gojo venceria e os 5 que ele não teria chances. Mas antes, se inscreve no canal se você é novo aqui para receber mais vídeos como esse toda semana e já deixa o teu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e consequentemente ajudar demais o meu trabalho, porque o primeiro personagem aqui será o Uchiha Sasuke, cujo qual o Gojo não venceria. O poder destrutivo do feiticeiro mais forte da era moderna é basicamente capaz de destruir uma cidade. Sasuke, no final da guerra, mais especificamente na batalha contra Naruto, é tão poderoso que seus golpes eram capazes de destruir paisagens. Fisicamente falando, o Gojo
Gojo é o personagem com melhor combate corpo a corpo de Jujutsu Kaisen. Seus socos embutidos com energia amaldiçoada causam imensa dor. Um soco com flash negro foi até mesmo capaz de apagar o Sukuna, que só não caiu de vez porque tinha conseguido invocar o Mahoraga antes de apagar completamente. Porém, o Sasuke se mostrou mais resistente em termos de resistência física ao longo da batalha contra Madara ou Kaguya. Outro ponto é que o Sasuke é mais rápido que o Gojo. Ele conseguia lidar com o Naruto, que era tão ou mais rápido que o movimento instantâneo do Minato. Então ele conseguiria lidar bem com o teleporte do Gojo. O Satoru ainda teria o azul, o vermelho ou o roxo em seu arsenal, mas o Sasuke também se mostrou mais resistente do que esses golpes e poderia resistir facilmente a eles com o Susanoo, visto que ele conseguiu resistir até mesmo aos bastões de chakra do Madara. Agora, claro, o infinito poderia dar um certo trabalho para o Shinobi, por ele não conhecer tão bem a técnica, mas ele teria sim algumas possíveis formas de burlar isso. A primeira seria colocar o Gojo no Genjutsu, cujo qual o feiticeiro da Era Moderna não mostrou ter resistência a poderes mentais dentro da obra, e poderia ficar preso numa memória implantada por Sasuke, cujo qual mostrou poder forte o suficiente para controlar todas as bijus. E a segunda maneira seria usar Shibaku Tensei para selar o Gojo e usar um caminho preta para absorver toda a energia dele até não restar nada. O próximo da lista é o Saitama, e o Gojo também não venceria. E aqui eu nem vou precisar me alongar demais, porque o Saitama tem um nível muito maior que o Gojo em termos de combate físico. Enquanto um tem capacidade de destruir cidades com seu poder máximo, o Saitama destruiu Júpiter com um espirro. Então o Saitama supera o Gojo sim em todos os quesitos, seja força, habilidade de combate, velocidade, enfim. Ainda é necessário se perguntar como o Saitama ultrapassaria o infinito. E aqui é bem simples. O Saitama simplesmente já mostrou a capacidade de ignorar as leis da física e matemática. Ele simplesmente ignorou o poder da gravidade de um soldado do exército do Boros, um dos seus inimigos mais poderosos, como se não fosse nada. Ele simplesmente pegou uma pedrinha e jogou na cabeça do inimigo, sem colocar muita força, e destruiu a cabeça dele, assim anulando a gravidade. Outro feito ainda é que ele simplesmente se mostrou capaz de chutar portais em sua batalha contra Garou. E aqui ele simplesmente poderia superar o infinito, porque sim, seus golpes atingiriam o Gojo de qualquer forma, mas claro, algo absurdo de se pensar realmente. E mesmo o Saitama mostrando ser capaz de fazer isso, outro argumento plausível é que ele poderia simplesmente dar o impulso até a lua, deixar o Gojo lá e voltar. Afinal, o Gojo é um humano e não sobreviveria no espaço. O próximo da lista é o Monkey D. Luffy, e aqui o Gojo venceria. Sim, por mais que o nível de poder de One Piece seja maior que o de Jujutsu, os top tiers como Gojo e Sukuna conseguiriam vencer alguns personagens da obra de Eiichiro Oda, até porque o Luffy não tem nada que torne possível ele ultrapassar o infinito. Claro, pelo fato das energias do universo estarem igualadas, talvez você possa questionar se o Haki poderia anular o infinito, já que é um poder que permite o Luffy atingir inimigos que possuem poderes de Akuma no Mi, do tipo Logia, que se tornam intangíveis, porém não seria possível aqui, porque o poder da técnica amaldiçoada é o poder que usa diretamente a energia amaldiçoada, que é a energia do mundo de Jujutsu Kaisen, e o Haki só anula os efeitos dos poderes da Akuma no Mi, que seria uma outra fonte de poder. Por isso não seria possível anular a técnica do Gojo. Apesar disso, a batalha não seria fácil para o Gojo. Ele iria precisar dar o seu máximo para vencer o inimigo, já que o Luffy provavelmente supera ele na maioria dos quesitos físicos. O Gojo provavelmente precisaria usar o vazio roxo para destruir o Luffy completamente, ou até mesmo usar a expansão de domínio, que causaria um dano massivo no cérebro do futuro rei dos piratas, já que o nível de poder do vermelho e do azul permitiria o Luffy, usando o seu Gear 50, transformar eles em borracha ao tocá-los, visto que ele consegue transformar energia em borracha como vimos ele fazer com um raio. Outro ponto é que em termos de troca de golpes, por mais que o Luffy seja muito resistente e aguente batalhar muito tempo, o Gojo possui uma eficiência melhor no uso da sua energia devido aos 6 olhos, e praticamente não gasta energia ao usar suas técnicas, e claro, também pode usar a técnica amaldiçoada reversa para se regenerar em questão de segundos, até mesmo de ferimentos mortais, como por exemplo seu pescoço cortado. Claro, o Luffy pode ficar gigante ou criar socos gigantes, que foram capazes de derrotar o Kaido, porém o Gojo conseguiria escapar rapidamente desses golpes, visto que ele já se mostrou conseguir se movimentar por uma distância maior que Onigashima em questão de segundos, em sua batalha contra Jogo, quando ele foi buscar o Itadori para aprender sobre expansões de domínio, enquanto a maldição sequer percebeu que ele tinha saído do campo de batalha. Então seria difícil demais. Porém, como o Luffy não tem como ultrapassar o infinito do Gojo, mesmo estando do Gear 50, já que não tem como ele tocar o infinito para transformá-lo em borracha, o feiticeiro eventualmente venceria o combate, por mais que o Luffy, em termos de poder bruto, seja mais forte do que ele, para vocês verem como o infinito é realmente apelão. Sim. O próximo personagem é o Yorichi Sugikuni, de Demon Slayer, e aqui o Satoru Gojo venceria. E é outro caso que não será necessário me alongar demais, porque o Yorichi talvez se equipare ao Gojo em termos de velocidade, já que ele foi rápido o suficiente para cortar o Muzan em pedaços sem ele poder reagir.
reagir, porém ele não teria maneira alguma de ultrapassar o infinito do Gojo com suas técnicas de respiração, e o máximo que ele poderia fazer seria usar o mundo transparente para prever os movimentos do Gojo e não ser pego pelas técnicas do feiticeiro. Porém o Gojo possui o teleporte e conseguiria sim acertar um ataque no caçador de Oni mais forte da história, e aí possivelmente um azul ou vermelho já seria o suficiente para derrotá-lo, visto que o poder com maior destruição mostrado por Muzan, o vilão mais poderoso de Demon Slayer, que é a sua onda de choque, não se demonstrou muito mais poderoso que os efeitos do lapso e da reversão do ilimitado. O próximo personagem é o Goku, e não, o Gojo não venceria. E aqui também é outro caso em que o Gojo seria superado em quase todos os aspectos, principalmente fisicamente. O Goku é capaz de destruir um planeta facilmente se quiser, e isso em sua forma básica. Se ele partir para suas transformações, a comparação parece mais injusta ainda, já que mesmo na sua forma mais básica, o Gojo não teria tempo de reação contra ele, porém como o Saiyajin ultrapassaria o infinito. Bom, Goku poderia simplesmente destruir o planeta, levar o Gojo para a lua e deixá-lo lá, ou ainda poderia usar o Mafubá, uma técnica de selamento que o deixaria preso eternamente, até que alguém o liberte. Além disso, caso o Gojo tente liberar sua expansão de domínio, mesmo que seja sua liberação de 0,2 segundos, o Goku simplesmente conseguiria ser mais rápido, porque novamente possui reflexos, velocidade de reação e agilidades muito maiores que o feiticeiro. E isso porque eu nem falei do Hakai, destrói qualquer coisa viva. Mas enfim, o próximo personagem é o Gon, de Hunter x Hunter, e aqui o Gojo também venceria, onde assim como o Luffy, o Gon também não teria como passar do infinito do Gojo, mesmo em sua forma adulta. Os poderes ofensivos do Gon basicamente são com seu Nen de tipo reforço, emissão e transmutação, onde ele incorpora os três na sua habilidade, o Janjanken, que consiste em 3 pontos referentes ao jogo de Jokenpo, ou pedra, papel e tesoura. A pedra é um ataque de curto alcance e tem o maior poder dos 3 ataques do Janjanken do Gon, devido à sua afinidade natural com o reforço. Esse ataque em sua forma adulta foi suficiente para matar a formiga Quimera Pitou, porém por causa do tempo de preparação da técnica, o Gojo rapidamente conseguiria criar um contra-ataque, seja usando o azul ou o vermelho, ou até mesmo a sua expansão de domínio. Além disso, as outras formas da habilidade do Gon, a tesoura que cria uma espada feita de Nen, e o papel que libera uma esfera poderosa feita de Nen, também são habilidades que não permitem ultrapassar o infinito e dariam sim uma abertura para o Gojo finalizar o combate, seja com qualquer técnica que ele escolher. O próximo personagem é o Tsuna, de Katekyo Hitman Reborn, e aqui o Gojo também venceria. E aqui eu creio também que ele não teria muitas dificuldades. Claro, o Tsuna tem uma alta mobilidade com o seu estilo de combate, porém não é nada que o Gojo não consiga acompanhar tranquilamente. As principais habilidades do Tsuna estão contidas nas suas chamas, onde ele se mostrou capaz de usar algumas técnicas com as suas chamas da vontade, que no seu caso são as chamas do céu. Com ela, o Tsuna pode usar a técnica ponto zero, que permite lhe absorver as chamas do inimigo para convertê-la em seu próprio poder, algo que poderia ser usado para tentar absorver a energia amaldiçoada do Gojo, já que as energias estariam igualadas. Porém, como o Gojo se mostrou mais rápido que o Tsuna, não creio que ele conseguiria mobilizar o feiticeiro para conseguir isso. Tsuna poderia usar também o X-Burner e suas variações e aprimoramentos para liberar uma poderosa explosão de chamas que possui um poder destrutivo parecido com os poderes do Gojo. Porém, novamente o feiticeiro não seria atingido por causa do infinito, assim como ele não foi atingido pelas chamas do jogo por causa da sua técnica. Assim, o azul ou vermelho seriam o suficientes para derrotar o Tsuna, embora claro, o Gojo pudesse usar a expansão de domínio se quisesse para acabar com a luta rapidamente. O próximo personagem aqui é o Kurosaki Ichigo de Bleach, e não, o Gojo não venceria. E aqui eu devo dizer que o Ichigo praticamente não teria dificuldades alguma contra o feiticeiro mais forte da era moderna, já que o supera muito em todos os aspectos, principalmente em velocidade, já que o Ichigo fez um caminho que levaria uma semana para chegar no destino em apenas algumas horas, e conseguiu ser rápido o suficiente para impedir e dar dano no Rei Quincy com o poder do Rei das Almas absorvido, um inimigo que era basicamente um deus e que nem mesmo Aizen conseguiu dar dano nele. Mas claro, ainda tem o problema do infinito do Gojo. Como o Ichigo venceria? Bom, como aqui nesse vídeo estamos igualando as energias dos universos em Bleach, existe uma dinâmica no uso de Reiatsu, que é que quando a Reiatsu de um personagem é muito maior que a do outro, ele consegue anular os efeitos da técnica do inimigo, não importa como seja o dano. Até mesmo o dano que apodreceria o inimigo seria ineficaz, ou até mesmo se for uma habilidade que mata se acertar 2 vezes no mesmo local, simplesmente a habilidade é anulada. Assim, o Ichigo poderia anular os efeitos do infinito do Gojo e o derrotaria facilmente, usando o Getsuga Tensho ou até mesmo
mesmo partindo ao meio como o Sukuna fez, ou até mesmo cortando a cabeça dele, para não ter perigo dele regenerar com a técnica amaldiçoada reversa. Outro fator ainda é que em Bleach existe um poder chamado Gran Reiceiro, que é poderoso o suficiente ao ponto de perturbar o espaço, enquanto o disparo de energia viaja em direção ao inimigo. E o Ichigo possui uma forma muito mais poderosa que ele funde com seu Getsuga Tensho, e que claramente causaria uma perturbação muito maior no espaço, e que seria capaz de bolar o infinito, assim como o corte espacial do Sukuna. Além disso, se o Gojo chegar muito perto dele, ele simplesmente poderia ser desintegrado por causa do nível absurdo de Reiatsu do Ichigo, que seria muito maior que a quantidade de energia amaldiçoada do Gojo, visto que, como eu falei, em Bleach, para você conseguir acertar o inimigo, você precisa ter um nível de Reiatsu pelo menos próximo a ele. E o Ichigo foi o único capaz de dar dano no Rei Quincy com o poder do Rei das Almas absorvido, que novamente era praticamente um deus naquele momento, ou seja, um nível muito maior que o Gojo. E claro, por último, mais não menos importante, se o Gojo tentar usar a expansão de domínio no Ichigo, aconteceria o mesmo que aconteceu com o Goku. O Ichigo simplesmente daria um Speed Blitz nele, e chegando quase no fim do vídeo, nós temos All Might de My Hero Academia, e aqui o Gojo venceria. All Might é um dos heróis mais poderosos do universo de My Hero Academia, e possui uma força física extrema. Ele possui a individualidade chamada de One for All, que lhe concede a força que eu já mencionei, velocidade sobre-humana e também uma resistência absurda, que já fez ele resistir a golpes capazes de destruir um quarteirão em sua épica batalha contra All For One, um dos vilões mais poderosos da obra. Gojo também possui um combate físico absurdo e velocidade impressionante, e por mais que perca no quesito força física, ele poderia equilibrar esse fator com o uso da sua técnica amaldiçoada do ilimitado. Porém, o que realmente ajuda ele demais aqui é um infinito, já que não teria como o All Might ultrapassá-lo, e o arsenal do Gojo daria uma vantagem para ele. Com o azul, ele poderia usar a força de atração para puxar o Toshinori na sua direção, e com o vermelho, o poder da repulsão, ele poderia dar danos massivos no ex-herói número 1. Além disso, no momento em que o Gojo decidiu usar o vazio roxo ou sua expansão de domínio, o All Might não teria mais chances alguma e iria de arrasta para cima, já que nessa situação não teria o Bakugou para salvá-lo, e sim, eu sou um dos poucos que ainda leem Boku no Hero. E por fim, aquela que eu acho que vai ser a parte mais polêmica do vídeo, o Asta. E não, o Gojo não o venceria nessas condições, porque se você não acompanha o mangá de Black Clover, pode até estranhar o Asta estar aqui, mas o nível de poder da obra agora tá muito maior que o nível de poder de Jujutsu Kaisen, embora já fosse um pouco maior antes. Asta possui o poder de anti-magia, que lhe concede o poder de anular qualquer forma de magia. Ele faz isso usando suas espadas que possuem diversas variações de uso. Ele pode anular magias com o toque da sua arma, pode disparar cortes voadores de anti-magia, pode retirar os efeitos causados pelas magias no corpo das pessoas, e também possui o Ki, que lhe ajuda a prever os movimentos do inimigo. E aqui, como a gente tá igualando as energias dos universos nesse vídeo, seria possível o Asta usar anti-magia para anular as técnicas amaldiçoadas? Adicione isso aos níveis insanos que o mago chegou atualmente na obra, sendo capaz de enfrentar um inimigo que possui 6 magias, com 3 delas sendo a magia da alma, a magia da gravidade e do tempo, e veremos o Gojo perder. Claro, o maior problema aqui seria a expansão de domínio. Se o Asta for pego pelo vazio ilimitado, já era. Porém, mais atualmente o Asta dominou uma técnica chamada Zeten, e que permitiu ele criar uma espécie de zona anti-magia, que anula qualquer magia que entre no seu alcance. E se a expansão do Gojo tiver no alcance dela, provável que ela seja desfeita, já que a zona de anti-magia poderia atuar ou como uma expansão de domínio ou como um domínio simples, e assim anular a expansão de domínio do feiticeiro mais forte da era moderna. Mas enfim, galera, esses foram os 5 personagens que venceriam o Gojo e os 5 que não venceriam ele. Concordam ou não concordam? Acham que alguém que venceu o feiticeiro não o venceria? Acham que alguém que perdeu pra ele o venceria? Deixa a tua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, acredito que você vai gostar também do vídeo sobre 5 personagens que venceriam o Sukuna e 5 que não venceriam. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Confere lá porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou. Tá bom, meus amigos, tá bom, hein? Nossa, velho, a gente só não conhece aquele personagem Tsuna, né? É. Mas de resto, e é muito legal ver o nível, né, que Black Clover tá chegando, zica, hein? velho. Rapaz, nossa, mas só pelo fato do Asta anular a magia, ele já venceria o Satoru, né? Concordo também, eu concordo basicamente com tudo, gente, sério. Eu também. Não acho que o Luffy teria chances contra o Satoru também, não acho que teria, porque não tem como, como ele falou no vídeo, não tem nenhuma técnica que ele atravessaria o infinito do Satoru, né? Então, para um personagem vencer o Satoru, ter a possibilidade de vencer o Satoru, precisaria ter uma técnica
que atravessasse, né, o infinito, porque é algo muito, muito apelão. Nossa, muito apelão, All Might velho. também, não teria nem É o All chance. Might e o Goku. O Goku piorou, né? O Goku só levaria um pau pro Saitama. De resto, é Caraca. isso, sola todo E, mundo. e os que ele sola, o que você achou? Eu concordo. Você concorda também? Eu também, meus amigos. Eu acho que o que daria uma luta equilibrada com todos que ele derrotariam seria com o Luffy. O Luffy é, eu Daria também. uma luta mais equilibrada, mas o Luffy perderia. Eu também. Mas de resto, ele ia amassar. Vocês concordam com esses 5 que ele derrotaria e os 5 que ele não derrotaria? Comentem. Comenta e deixa a análise com vocês aí, que é muito importante a gente ler todos os comentários, beleza? Verdade, gente. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.